É um prazer ter vocês aqui para falar um pouquinho dessa plataforma que tem sido bastante interessante, bastante útil nesse processo de entendimento e compreensão de como anda a situação da pandemia no nosso país. Tá? Como o Ângelo falou, a ideia é que a gente possa ter aqui um pouco de apresentação sobre como funciona a plataforma, trazendo detalhes tanto do processo de uso, mas também algumas informações sobre como é que funciona o processo interno da ferramenta, para que a gente consiga obter os dados, organizar esses dados e apresentar esses dados da melhor maneira possível. Tá? Então, a ideia é que vocês consigam ver um pouco de como é que funciona a parte prática da ferramenta, mas também um pouquinho de como é que funciona a parte interna de gerenciamento das informações. Nós vamos ter algumas apresentações aqui falando um pouco sobre como é que funciona tudo isso, algumas demonstrações, né? Eu vou tentar fazer demonstração ao vivo para vocês aqui também, e aí a gente pode ir interagindo à medida que for acontecendo as atividades, porque teremos também atividades práticas, tá? Então, para começar, a gente quer falar um pouquinho sobre os aspectos gerais da plataforma, né? Então, eu vou colaborar aqui com o meu amigo Diego da Geodati. A ideia é apresentar um pouquinho uma visão geral para que a gente consiga nivelar aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de utilizar a plataforma, mexer um pouco com ela e ver o que tem disponível lá. Então, a ideia é a gente ter uma visão geral, tá? Então, só para a gente contextualizar um pouco, né, a gente tem... Eu tenho certeza que está todo mundo cansado de ouvir esse tipo de coisa sobre pandemia, como é que está a situação no nosso país, mas a gente precisa ter ideia de como é que essas coisas funcionam, né? Então, existem muitos termos, muitas informações, a gente vive nesse processo de inundação de informações, né? Então, o processo de uma epidemia, ele basicamente é definido por uma manifestação de uma doença infecciosa de modo coletivo, e uma característica peculiar que é o fato de ocorrer numa intensidade muito maior do que a média, né? Essa intensidade, para se qualificar como uma epidemia, pode variar, dependendo de como você estima isso, né? Mas, basicamente, é uma disseminação que ocorre de modo muito rápido, seja por contato direto entre as pessoas ou por contato indireto, e por conta disso também acaba atingindo muitas pessoas e num determinado território. Isso que a gente considera como uma epidemia. Quando esse tipo de problema escala e passa por uma região maior, né, e aí a gente chega numa escala, digamos assim, continental ou até mesmo global, a gente tem esse processo chamado de pandemia. Né? E aí surge um termo também interessante, que é o termo infodemia, que, na verdade, não necessariamente está associado apenas a esse processo de pandemia, mas, por conta da pandemia, também tem surge também um processo de infodemia relacionado à própria pandemia, que basicamente é o fato de a gente ter esse grande número de informações, né? A gente sabe que as tecnologias têm evoluído e nos permite nos comunicar, nos permite compartilhar informação cada vez mais fácil e mais rápido com todo mundo, considerando também esse processo que nós vivemos de isolamento social, de redução das atividades profissionais e acesso à tecnologia. Então, a gente acaba compartilhando e acessando e produzindo muita informação, tá? Só que a gente tem também o problema da quantidade de informação e que a gente não necessariamente consegue tratar ou analisar todo esse volume de informação, né? Principalmente considerando que boa parte dessa informação que a gente tem acesso são informações não precisas, né? Uma parte da informação ela é precisa, ela é correta, ela é verídica, outra parte não, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso e com os impactos que esse tipo de coisa pode ter, né? Porque quando você tem esse grande volume de informação, essa parte de informação que você não tem muita confiança se ela é verdadeira ou não, ela acaba, inclusive, atrapalhando o processo de você ter acesso à informação correta e trazer a informação correta, trazer a informação útil inclusive, dos objetivos, digamos assim, do nosso portal. Então, quando você tem esse processo, tanto de pandemia, de infodemia, em especial na área de saúde, você precisa desenvolver estratégias para combater o problema, né? E, basicamente, essas estratégias vão passar por atividades relacionadas ao sistema de saúde e à gestão pública, porque é quem vai tomar as decisões acerca disso e colocar em prática as atividades de combate. Mas você precisa também compreender, monitorar e projetar a situação, que é, basicamente, entender o que aconteceu, monitorar como essas coisas estão se desenvolvendo ao longo do tempo e tentar prever o que é que pode acontecer no futuro, no caso de uma pandemia, no futuro próximo e no futuro mais distante, porque isso vai fundamentar decisões
diferentes em termos do que se fazer, né? Então, a sua visão de curto prazo vai permitir você tomar um tipo de decisão, a sua visão de longo prazo vai te permitir tomar outro tipo de decisão. E para auxiliar nesse processo, você precisa coletar informação, integrar informação de diversas fontes, espacializar a informação para que você consiga ver de modo geolocalizado como essas informações estão distribuídas e fazer análise de dados a partir disso. Então, esse é um conjunto de aspectos, né, que faz parte do contexto do portal GeoCovid, e é nesse contexto que o portal GeoCovid tenta contribuir nesse processo de gestão, de combate ao problema que nós estamos vivendo da pandemia, especificamente da Covid-19. Tá? Então, Diego, se quiser... No início, logo quando a gente começou a conversar sobre o portal, isso surgiu através de uma motivação, né, de uma provocação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, especialmente no iniciozinho a UFES e a Geodatim, né, porque a gente já constrói um portal de dados sobre agricultura, então eles tinham interesse de que a gente construísse também um portal de dados sobre a Covid-19, né? Porém, o desafio era muito grande, porque a gente tinha um curto espaço de tempo para poder fazer tudo, porque a gente precisava dar uma resposta rápida, né? A Bahia precisava de um portal que ajudasse e orientasse as políticas públicas e as tomadas de decisão por parte dos gestores públicos, né? Quando nascemos, tínhamos o objetivo de espacializar todos os casos de Covid-19 ao longo do tempo. A gente queria fazer isso, né? Pensava, tínhamos um objetivo tímido, depois nós expandimos isso, e, no geral, era contribuir na tomada de decisão por parte dos gestores públicos. A gente queria pegar todos esses dados, essas informações geradas, como o professor Rodrigo citou, queríamos sintetizar isso, de algum modo validá-las e apresentar em um portal que seja didático, de acesso comum, tanto a uma pessoa civil, que sem conhecimento das técnicas, até um gestor público que consiga auxiliar no combate ao coronavírus, inicialmente no estado da Bahia, né? Pode passar, professor? Professor Rodrigo? Aí, no dia 29 de março de 2020, a gente lançou a primeira versão do portal, né? Como eu falei, inicialmente atendendo só ao estado da Bahia. Isso era um processo muito custoso manualmente, porque todos os dados a gente armazenava de modo manual nas tabelas, era 3, 4 pessoas digitando todos os dados que encontrávamos em tabelas para que elas aparecessem no portal. Tudo isso por causa de uma mania ruim do Estado não apresentar o dado da melhor forma. Então, todos que ir coletando manualmente esses dados e preenchendo tabelas. Pode passar, professor? Até que no dia 27 de abril, a gente conseguiu lançar o portal para o Brasil inteiro. Assim, tem um mês de diferença, então foi um trabalho bem custoso, noite sem dormir, para conseguir construir o portal para o Brasil inteiro, né, com um processo bem mais automatizado. A gente entende que observar esses dados geolocalizados, observar esses dados no espaço, eles agregam muito na tomada de decisão por parte dos gestores públicos, e foi nesse objetivo que a gente seguiu adiante com o portal. Pode ir, professor. No meio desse processo, tivemos a inserção de novas instituições, né, no meio do processo de construção do portal. Iniciamos só com Geodatim e UFES, depois a gente teve um enorme ganho da Solvid, construindo o banco de dados automatizado. A gente teve o ganho do Mapa Biomas, que forneceu recurso e auxiliou na gestão e na divulgação do portal. A UESC e a UFBA, na construção dos modelos, das projeções, e até o projeto IMCT, no suporte ao desenvolvimento do portal. Pode ir, professor. Hoje a gente trouxe um pouquinho dessas estatísticas de acesso para a gente mostrar
como está espacializado, quem está usando. A gente tem hoje acessos registrados em mais de 80 países, 1.600 cidades, tem mais de 182 mil visualizações, 59 mil usuários constantes, né? Esses usuários são bem importantes, a gente vê muito o Consórcio Nordeste utilizando o portal, recebemos feedbacks de diversas secretarias de saúde, municipais, estaduais. Então, a gente tem muitos usuários espalhados pelo Brasil e até espalhados pelo mundo inteiro. O professor Rodrigo vai dar uma geral agora na plataforma e mostrar como estamos apresentando esses dados lá. Então, como o Diego falou aí, no dia 27 de abril foi lançado o portal, a ferramenta incluindo dados de todo o Brasil, obtendo informação de modo automático, sendo atualizado periodicamente. A plataforma foi lançada tanto para a versão para acesso desktop via web, mas também para dispositivos móveis. Então, a gente tem a funcionalidade para ser utilizado de forma visualmente interessante e amigável, tanto para dispositivos móveis, celulares, quanto para computadores comuns, né? Então, a ideia agora é apresentar um pouquinho uma visão geral da plataforma. Eu vou mudar aqui para plataforma, vou tentar apresentar aqui ao vivo para vocês um pouco como é que funciona, quais são as informações que tem aqui, para a gente conseguir ter uma ideia geral de o que é que está disponível na plataforma, tá? Eu acho que nesse momento vocês já estão vendo aqui a plataforma, certo? Certo, pode seguir. Vamos lá. Então, essa aqui é a visão inicial da plataforma no navegador. A gente tem informações com dados estatísticos e gráficos do lado esquerdo, e do lado direito a informação especializada no mapa, tá? Então, essa é a visão nacional, e aí a gente consegue ter a visão em diferentes escalas: nacional, visão estadual e a visão municipal também, tá? Então, basicamente, a gente tem informação sobre os casos confirmados em todo o país, número de óbitos, né, percentual de óbitos que nós tivemos dos casos confirmados. Essa informação ela é apresentada também de modo histórico em relação a casos acumulados e casos de óbitos aqui no gráfico ao longo do tempo, tá? Esses gráficos, eles são interativos, então se eu quiser observar aqui um pouquinho melhor como é que está essa informação de óbitos, eu posso desativar os casos confirmados aqui. Isso vai me dar uma evolução mais clara de como é que ocorreu esse acúmulo de óbitos no país. É interessante que eu consigo também visualizar esse gráfico em tela cheia para permitir uma visualização um pouco melhor, né? Você consegue interagir melhor com esses gráficos assim, né? E você consegue exportar essas informações também à medida que você precisa, por exemplo, construir documentos baseados nessas informações e por aí vai, tá? A gente tem essa régua aqui no meio também que permite você alterar o momento do tempo em que as informações vão ser apresentadas. Então, por exemplo, se eu quiser saber como é que estava a situação do país no dia 20/7, eu posso alterar aqui e automaticamente toda a informação, tanto a estatística quanto no mapa, ela passa a ser apresentada em relação a essa data. Eu vou voltar aqui para o dia 28, que é o dado mais recente que a gente tem. A gente tem informação aqui que os dados até o dia 28/7 já estão atualizados. A última atualização foi feita agora há pouco, às 7 horas da manhã, né? Além disso, aqui nessa barra lateral, a gente tem estatísticas diárias também. Então, a gente tem a quantidade de casos diários e também a informação da média móvel, né, que permite a gente ter uma noção um pouco mais suave, digamos assim, de como é que está o comportamento dessas curvas. Eu vou aumentar aqui a média móvel de casos diários, o gráfico de casos diários. Se a gente observar aqui, por exemplo, no dia 19/6, houve um pico de novos casos, né, e logo em seguida a gente teve um conjunto bem pequeno de casos em relação aos dias anteriores, digamos assim, né? Então, essa flutuação ela é natural. A gente tem informação, por exemplo, de que nos finais de semana as informações elas fluem de forma mais lenta, você tem menos profissionais trabalhando e acaba represando essas informações. Então, não necessariamente o fato de você ter um valor muito alto ou um valor muito baixo de um dia para o outro indica que você está numa crescente forte ou num processo de retrocesso, digamos assim, da pandemia. E é nesse momento que a média móvel nos ajuda a ter uma ideia um pouquinho mais precisa de como a gente está em termos de comportamento da nossa curva, digamos assim, né? Então, a gente tem aqui informação tanto para o número de casos, quanto para os óbitos também, tá? E, como nós estamos na visão nacional, a gente tem informação aqui embaixo também em relação aos estados, ranqueado pela quantidade total de casos, né? Eu posso navegar aqui para
um estado ou uma cidade diretamente pelo campo de busca aqui, ou eu posso simplesmente clicar no mapa. Então, eu vou clicar aqui no estado da Bahia, e a gente vai ter uma informação agora voltada para o estado da Bahia. Então, eu tenho agora o detalhe de informação dos municípios na Bahia, tá? Então, se a gente for passar o mouse aqui em Feira de Santana, a gente tem já a informação de casos confirmados e óbitos, e agora também as informações aqui do painel da esquerda estão associadas ao estado da Bahia, considerando também casos acumulados, casos diários, óbitos por dia, né? E no caso do ranking aqui agora é o ranking dos municípios em termos de casos confirmados, tá? Essa régua que nós temos aqui, ela mostra os últimos 30 dias para que você possa verificar no passado o que é que aconteceu. Se você quiser verificar desde o início, eu posso alterar aqui a série temporal, e a nossa régua passa a mostrar desde o dia 25/2 até o último dia em que os dados estão disponíveis, e eu posso mudar aqui para o dia que eu quiser, desde o momento em que as informações passaram a ser adicionadas no portal. Tá? Então, vou voltar aqui para a visão nacional. Além disso, o portal conta com alguns painéis, que são os painéis de casos, esse painel de casos que nós temos aqui, o painel de projeções, o painel de isolamento social e o painel de relatórios. No painel de projeções, eu vou passar aqui rapidamente, tá? Você tem basicamente o que é que pode acontecer, quais são as expectativas que os nossos modelos computam para os próximos 30 dias, e você visualiza tanto no mapa quanto aqui no painel de estatística também. Depois nós vamos ter uma parte específica da apresentação sobre isso, então eu vou passar aqui rapidamente. No painel de isolamento social, nós distribuímos informações sobre isolamento social no país inteiro e nos estados, né? São informações atualizadas também diariamente, então você tem aqui o grau de isolamento por estado, tá? Esses dados são obtidos a partir de monitoramentos de deslocamento baseado em dispositivos móveis, né? E acessos a plataformas de uma empresa parceira do portal Jacovid, que é a Inloco, tá? E nós temos também o portal de relatórios, que permite fazer alguns tipos de análises com alguns tipos de dados, e também fazer estudos comparativos, por exemplo, quando você quer analisar como é que está a diferença entre diferentes regiões, entre cidades vizinhas, para entender como é que está o comportamento da pandemia nessas situações. Tá? Então, a ideia agora é que a gente possa fazer uma atividade rápida, simples, para que vocês possam utilizar um pouquinho o portal. Então, a atividade prática, eu vou projetar ela aqui agora. A ideia é que vocês consigam fazer uma análise simples, considerando, por exemplo, a cidade que vocês estão, né, ou uma outra cidade que você tem interesse, para tentar identificar informações como a taxa de letalidade, qual o número de novos casos mais atual, digamos assim, que você obtém a partir da média móvel. Como é que está essa evolução de óbitos pela média móvel? Será que você consegue identificar um pico nessa evolução, ou se nós estamos num momento de platô? Qual é a situação na sua cidade? Você imagina que, pelo aquilo que você enxerga nos gráficos, que a cidade passa por um momento de crescimento de novos casos, de óbitos, ou se está no processo estável ou de decrescimento? Então, eu vou pedir que vocês façam isso agora. Vocês podem acessar aqui o portal no endereço, e façam essa atividade. Eu acredito que 5 minutos seja suficiente para vocês tentarem identificar esse tipo de informação, tudo bem? Se vocês quiserem ter acesso a essa informação da atividade, está disponível também nesse link que está aqui embaixo, bit.ly/mcgel_A1. E aí você vai direto para essa atividade, se alguém quiser ter acesso posteriormente a essa atividade, tá? Eu vou postar aqui também o link dessa atividade, aí vocês podem fazer isso. Vamos marcar aqui 5 minutos, eu acho que vai ser o suficiente. Tá? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem ir postando aí no chat, a gente vai tentando interagir, tá? Então, a ideia é aqueles que possivelmente não tenham acessado a plataforma ainda, tenham a oportunidade agora de tentar usar. Então, basicamente, vocês vão utilizar o painel de casos para tentar
obter essas informações que a atividade pede aí, em relação à cidade que você está, ou alguma outra cidade de interesse, tá? Você pode fazer isso encontrando sua cidade diretamente no mapa, você escolhe o estado e depois clica na cidade, ou você pode buscar também diretamente digitando o nome da sua cidade no campo de busca, na parte superior da tela. Então, vou aguardar aqui mais uns 3 minutos, 4 minutos, tá? Para que vocês tenham a oportunidade de interagir um pouco com a ferramenta e a gente dar continuidade. Se alguém quiser fazer algum comentário aí sobre o que você encontrou sobre sua cidade, alguma informação interessante, quiser apresentar aquilo que você... Pode postar no chat aí para o pessoal verificar também, tá? Vou aproveitar a pergunta de Mariana, que está fazendo sobre isolamento social. Na verdade, essa sua angústia de conseguir essa informação por município é nossa também. Mas nós temos um acordo com a empresa Inloco, né, que nos forneceu os dados. A gente pode utilizar as informações de dados por município para fins de pesquisa, mas não para exibição pública, né? A Inloco, né, nos colocou essa regra, eles fornecem a informação, mas a gente não consegue colocar isso publicamente no nosso portal, né? Mas eles monitoram isso para todo o país. Eu vou procurar aqui, existem alguns outros parceiros que eles fizeram um acordo um pouco diferente, eu posso passar para vocês outros parceiros da Inloco que têm colocado informação para o município e passar para vocês também. Só para poder esclarecer um pouco rapidamente, o que a Inloco faz é que ela, na verdade, obviamente, não tem como monitorar a pessoa, mas ela monitora os aparelhos de celulares de pessoas que têm instalado uma série de aplicativos que guardam essa informação sobre o movimento. E ela registra isolamento social basicamente como a ideia daquele lugar onde a pessoa passa a maior parte do seu dia, principalmente à noite, né? Então, se por acaso a pessoa permaneceu em casa durante aquele dia, ela registra que a pessoa esteve em isolamento durante aquele dia, né? E aquelas pessoas que se movimentaram e passaram a partir de um certo tempo fora de casa, registrado que aquela pessoa não passou. Então, a informação é meio binária, a informação é anonimizada, nós, obviamente, não temos acesso nenhum à informação individual, só a informação agregada em termos de percentual, né? E eles garantem também que toda a coleta que eles fazem de dados são coletas anônimas, sem informação nenhuma pessoal de nenhuma das pessoas que eventualmente são acompanhadas durante o isolamento social. Eu vou identificar e passo para vocês. Com relação a essa questão aí da divergência de informações, isso é algo que a gente tem monitorado ao longo do tempo. Existem fontes diferentes de coleta de informação. Já a César vai falar um pouquinho sobre esse processo de coleta de informação e os possíveis motivos, né, que fazem com que a gente tenha esse tipo de divergência, tá?
Eu vou aguardar alguns segundos aí para vocês finalizarem a atividade. Se alguém quiser postar alguma coisa aí no chat, pode ficar à vontade, para a gente poder dar continuidade à apresentação, tá? Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a coleta, armazenamento e gerenciamento de dados. Vou passar a palavra aqui para o nosso amigo César. César, pode ficar à vontade aí para apresentar, tá? Se você quiser, eu posso ir passando aqui a apresentação também. Beleza, Rodrigo. Vamos fazer com você passando, que menos uma troca de tela. Tá bom. Então, pessoal, bom dia a vocês todos. Eu sou o César, o parceiro fora do Nordeste. Eu estou no norte do país e eu empresto a vocês um pouquinho da expertise que a gente tem na automatização de processos, para tentar agilizar o processo de coleta, armazenamento e gerenciamento desses dados para a plataforma. Pode passar, Rodrigo, por gentileza. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é de onde vêm os nossos dados. Então, essa é uma lista de onde são coletados os dados que nós utilizamos na plataforma, o que nós analisamos através dos dados que coletamos e qual é a frequência da coleta. Então, a fonte de dados primária dos dados da Covid-19, do ponto de vista de casos e óbitos por município, vem de uma plataforma chamada Brasil.io. O que eles fazem, o Brasil.io? Eles basicamente são um grupo de voluntários que ficam visualizando as 27 secretarias de saúde do país, são 26 estados mais o Distrito Federal, e eles automatizam isso para a gente. Pode voltar um pouquinho, Rodrigo, por favor. Então, o nosso dado, de onde vem? O nosso dado vem do Brasil.io, que é coletado diretamente por eles nas secretarias de saúde estaduais. Então, aproveito para responder uma das perguntas. Por que há divergência entre o meu município e o dado da plataforma? Porque as fontes de dados são diferentes. Nós estamos utilizando dados das secretarias de saúde que são catalogados através do Brasil.io. Quando você faz uma comparação de nível municipal, essa comparação está sendo feita em esferas diferentes. A gente vai tratar disso mais adiante. Do ponto de vista espacial, todos os nossos dados em relação ao contorno dos estados, dos municípios, os nomes, eles vêm do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma coleta única, assim como o fluxo de pessoas. É um dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o fluxo de pessoas intraestadual e intramunicipal. E esse dado nós coletamos também. Da Inloco, o Ângelo falou agora há pouco, como que a Inloco faz o estudo do índice de isolamento social, utilizando dados de telefonia celular. É uma coleta diária também, todos os dias o nosso sistema vai até a Inloco e traz os dados daquele referido dia, e tem a rede Covida, que é basicamente a rede de especialistas em Covid-19 no país, composto por epidemiologistas, virologistas, especialistas da saúde, matemática, que nos dão a característica do modelo epidemiológico da doença. Essa parte dos dados da modelagem epidemiológica é a base que a gente utiliza para o funcionamento dos nossos modelos de projeção. Também são feitos a partir de coletas diárias. Todos os dias, o nosso sistema captura informação da rede Covida nesse endereço que vocês estão vendo aí. Então, essa é a origem dos dados. Mas vamos entender um pouco mais do esforço que cada um desses parceiros faz, especialmente o Brasil.io, para criar esse banco de dados de casos e óbitos no país. Pode passar, Rodrigo, por favor.
Então, o Brasil I.O. é um projeto gratuito, não tem um forte investidor por trás, é basicamente uma iniciativa voluntária, onde aproximadamente 40 voluntários se organizam de tal forma a monitorar as 27 secretarias de saúde do país. Hoje, há um processo misto. Parte é automatizado, quando a Secretaria de Saúde daquele determinado estado tem um padrão de boletim minimamente possível de ser automatizado, e parte ainda continua manual. Um ou mais desses voluntários abre o site da secretaria, lê a estrutura de armazenamento dos casos por município e computa isso numa tabela. Então, esse esforço todo vira um banco de dados, que é o que vocês veem aqui em cima, nessa figurinha, com os aviãozinhos saindo das 27 unidades de federação e atingindo um banco de dados centralizado com esse logo da bandeira do Brasil. Esse logo aí é o logo do projeto Brasil I.O. Então, eu deixo de antemão aqui um grande agradecimento ao esforço hercúleo da comunidade voluntária do Brasil I.O. de atualizar e manter esses dados atualizados no tempo. Daí, do Brasil I.O., toda essa estrutura é automaticamente ingerida por nós da plataforma através dos mecanismos que a Solvd empresta ao projeto. Pode passar para o próximo, por favor. Então, a gente tem um mecanismo de gerenciamento de banco de dados que ele é automático. Ele está ligado no Brasil I.O. através da consulta, do consumo do CSV que eles disponibilizam para download. Nós ficamos olhando para o CSV de hora em hora, e a cada hora um reloginho aqui em cima, vocês veem, ativa uma tarefa de atualização. Então, agora, nesse minuto, a gente tem a última atualização às 7 da manhã e assim sucessivamente, de hora em hora, todo o banco de dados do Brasil I.O. vai ser reconsumido e armazenado numa nuvem. Inicialmente, no começo do projeto, nós não armazenávamos em nuvem, armazenávamos em nossos próprios servidores locais aqui na empresa. Mas como a gente está no Pará, e a gente tem um problema estrutural relativamente grande para o mundo da computação, não é incomum que se falte energia, não é incomum que se falte internet. Nós tínhamos quedas na plataforma associadas a interrupções dos nossos servidores. E por causa disso, nós subimos tudo numa nuvem. Hoje, toda a estrutura Solvd está dentro de uma nuvem da Microsoft que chama Azure, e, portanto, não há a menor possibilidade desta nuvem deixar de funcionar por características estruturais. Pode faltar energia, ou pode faltar internet no Pará, em Belém ou na Solvd, e todo o portal está resguardado porque hoje está depositado numa nuvem. Depois de armazenado aí, o dado é enviado para a plataforma, que é o próximo slide, Rodrigo, por favor. E ao ser enviado para a plataforma, significa dizer que ele é injetado no banco de dados que alimenta o front-end, já com a Geodatim. Então, é uma engrenagem que está basicamente gerindo a informação do Brasil I.O. até que ela chegue na plataforma através da Geodatim. Então, é Brasil I.O., Solvd, Geodatim. De hora em hora, esse processo é repetido e realimenta a plataforma. Pode passar, por favor, Rodrigo. Mas aí a gente chega em um problema. E é natural que isso aconteça. Podem existir divergências eventuais entre os dados que nós mostramos na plataforma e os dados que vocês verificam no próprio Brasil I.O. ou nas secretarias de saúde, ou até mesmo no consórcio
das organizações midiáticas do país, que hoje têm também feito esse movimento de catalogar informações direto nas secretarias de saúde. A primeira possibilidade de divergência é o horário. Veja, todo mundo, Brasil I.O., a nossa plataforma e as outras fontes de informação em escala continental, em geral, utilizam os dados das secretarias de saúde. E por que utilizam os dados das secretarias de saúde? Porque elas são 27. Se nós fôssemos utilizar os dados da rede municipal, nós teríamos que monitorar mais de 5.500 secretarias municipais. Isso é absolutamente inviável. Por essa razão, boa parte dos mecanismos de monitoramento se utilizam dos dados das 27 secretarias de saúde. Mas o Brasil I.O., quando faz a atualização de seus dados, faz de maneira independente. Ele pode atualizar os dados, consumir os dados da secretaria em horários distintos, em momentos do dia ou da noite distintos, que não condizem, por exemplo, com os outros casos de outras plataformas. Então, as divergências de horário são naturais e elas incorrerão em divergências numéricas. Você pode ver um pouco mais ou um pouco menos de casos para um mesmo dia em decorrência da defasagem de hora de atualização entre uma ou outra fonte. Outro caso interessante, e esse, o 2, eu vou mostrar um exemplo. As 27 secretarias de saúde são entes de saúde pública absolutamente independentes. Então, eles atuam de maneira desincronizada e absolutamente independentes na sua execução e decisão do que fazer nesse momento de pandemia. Então, uma determinada CESPA uma determinada SES, não CESPA, CESPA é de onde eu moro. Então, uma determinada secretaria pode, porque é independente, e assim deve ser, decidir modificar a forma de contabilizar os casos. Pode decidir fazer um ajuste de município, porque foi detectado que a pessoa que faleceu no município A, na verdade, era moradora do município B, e aí as estatísticas mudam. Ela pode simplesmente decidir recontar os casos, porque detectou duplicidade, ou ela pode decidir ajustar a data, porque, na verdade, a data que foi para o boletim foi a data de admissão no hospital e não a data do óbito. Então, por motivos muitos, variados e diversos, cada secretaria pode, ao longo do tempo, decidir por si só fazer reorganizações estruturais nos seus dados. E isso pode gerar um problema. A gente vai ver um exemplo disso já já. E a terceira, que era a que eu primeiro discutia, é que o país ele é dividido em instâncias de poder. Você tem a esfera municipal, na base, as prefeituras. Acima delas, você tem a esfera estadual, e acima dos estados, você tem a esfera federal. A transferência de informação de cada esfera demora um pouco, e pode haver falha de comunicação na transferência da prefeitura para o estado, do estado para o ministério. Por que isso pode ocorrer? Porque os sistemas de mobilização de informação no país são muito ruins, inexistentes ou não centralizados. Por causa disso, é natural que a sua prefeitura seja mais rápida na contabilização do que seu estado e o estado mais rápido que o ministério. Mas com o passar do tempo, é esperado que os números converjam. É esperado. Pode ser que ocorra, pode ser que não. Como a gente está vendo, há variados motivos para ocorrerem divergências. Esses são os 3 principais. Mas vamos agora entender o que, a meu ver, é um dos piores. Vamos a esse caso. Usando mais ou menos a demonstração que o Rodrigo pediu para vocês fazerem,
Eu fui até o município de Santa Catarina. Cliquei eu fui até o estado de Santa Catarina, cliquei no estado de Santa Catarina, todos os municípios aparecem nessa região, são os municípios do estado. E, bom, eu resolvi baixar a barra de rolagem do menu da esquerda. Próximo slide, Rodrigo, por favor. E notem, há um determinado momento no tempo, dia 1/5, que o número de casos por dia alcança o patamar de menos 290. Do ponto de vista estatístico, isso não faz sentido. Porque se a divulgação do gráfico é casos por dia, e eu tenho menos 290 casos, parece que ocorreu alguma coisa fisicamente impossível. Então, você tem que avaliar o que aconteceu. Antes de determinar que esse é um erro da plataforma ou um erro do Brasil.io, é importante nós verificarmos toda a série de informação. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso olhar para esse gráfico com cuidado, um zoom maior. Essa informação de menos 290 casos é do dia 1/5 de 2020, portanto, 1º de maio. Esse dado é de Santa Catarina. Santa Catarina tem a sua própria Secretaria de Saúde. Eu vou atrás do boletim da Secretaria de Saúde dos dias 1, 2 ou o anterior, para tentar entender se houve alguma modificação. Nesse caso, clica no PDFzinho, Rodrigo, por favor, nesse ícone. Eu vou mostrar para vocês o boletim oficial do dia 2 de maio. Então, como em muitas secretarias, existem boletins, que são basicamente documentos em PDF, que graficamente informam o número da Covid-19 em seu estado. Então, esse é o de Santa Catarina. Tenho certeza que na Bahia tem o seu, no Pará também, e assim sucessivamente. Alguns estados usam o mecanismo do PDF, outros estados têm seus próprios dashboards, por exemplo. Vá baixando mais ainda. Lá no final, na última página, nós vamos ter uma nota explicativa. Perfeito. Na nota explicativa, você tem aqui o item 3, por favor. Então, vamos ler a nota explicativa, item 3. O painel do governo de Santa Catarina, Boa Vista, integra diversos sistemas para contabilizar o número de casos de Covid-19, como o sistema de laboratório, o ISUS-VE, o SIVEP-GRIPE. Desta forma, a diminuição de 290 casos de coronavírus no boletim divulgado sexta-feira, 1º de maio, ocorreu devido ao registro de casos em duplicidade. Ponto. Então, isso é um grande problema, porque a falta de organização da estrutura de contabilização de saúde pública no país leva a incoerências matemáticas que são reportadas pela nossa plataforma, já que essas são capturadas pelo Brasil.io. Nós não temos como fazer a contabilização dos dados e depois recontá-los município a município, estado a estado. Se nós tivéssemos, e esse talvez seja uma discussão para o futuro, se nós tivéssemos um meio de fazer contabilização de saúde pública de maneira mais organizada e centralizada, isso seria evitado. Vamos voltar para a plataforma. E, portanto, a explicação basicamente é essa. Você tem variações na plataforma que parecem ser erros estatísticos, e, na verdade, são erros estatísticos, mas não são oriundos de falhas do sistema de captura de dados. São oriundas da origem do dado. Alguma coisa ocorreu, provavelmente, na Secretaria de Saúde, e por uma decisão de troca, ajuste de metodologia, a gente informa esse tipo de erro. Então, agora, vocês vão entender um pouquinho dos componentes de front-end e back-end, que basicamente são os componentes computacionais que permitem que a plataforma exista como existe. Vai contigo aí, Diego, por favor.
do portal, estamos em grupos distintos, né? Nesse momento de pandemia ainda mais grave, trabalhamos com tecnologias distintas, e aí temos o esforço de integrar tudo isso em uma coisa só, né? Um pouquinho mais técnico, a gente utiliza o framework Node, do JavaScript, para produzir o resultado do back-end do nosso portal. O pessoal da modelagem, que faz as projeções, eles utilizam MATLAB para gerar seus resultados. Tudo isso é armazenado, todos esses dados são armazenados num banco de dados Postgres, com uma extensão espacial Postgres associada, para que a gente tenha esses dados localizados no espaço. Utilizar o Postgres e essa extensão, ela é fundamental, né? A gente também coloquei esse slide para fazer agradecimentos, né? A Google Cloud dá suporte ao MapBiomas, consequentemente dá suporte ao portal GeoCovid, e aí a gente tem algumas vantagens por usar Google Cloud. César usa Azure para armazenar e para processar os dados. Pode passar, professor Rodrigo. E eu coloquei aqui no componente de front-end tecnologias que cederam o uso gratuito, né? Por exemplo, o Mapbox, eles cobram para que a gente use a biblioteca, eles cederam gratuitamente por tempo determinado para o portal GeoCovid, né? A gente fez uma nota explicando o objetivo e eles cederam gratuitamente. Utilizamos também bibliotecas gratuitas, como o Leaflet para geração dos mapas. A biblioteca de gráficos também cedeu gratuitamente para o portal GeoCovid. Então, é um esforço coletivo de algumas outras empresas que também entregam resultados gratuitamente para dar suporte ao nosso portal, né? Enfim, é isso. Muito bem. Então, a gente viu um pouquinho de informação geral da plataforma, a gente viu um pouquinho da parte técnica de como é que funciona, e agora o professor Ângelo vai falar um pouquinho para a gente como é que funciona o processo científico para se realizar as estimativas e projeções futuras que são apresentadas na plataforma. Ângelo, se você quiser apresentar. Bom dia, gente. Talvez a gente vai entrar agora, talvez, numa parte mais polêmicas atualmente sobre a pandemia, né? A discussão sobre os modelos preditivos, né? Os modelos de projeções. Então, talvez seja um momento também muito interessante a gente fazer um pouco de discussão sobre ciência, como a ciência acontece, né? E para que servem esses modelos, né? Então, isso eu acho que talvez seja algo bastante interessante a gente fazer algumas ponderações e talvez gerar algumas curiosidades, né? Algumas discussões, então vocês podem sempre ir postando, né, aí nas perguntas. Aproveitando uma pergunta que apareceu anteriormente também, sobre a questão dos boletins estaduais, né? É muito heterogêneo a forma como as secretarias têm divulgado, né? E eu falo divulgado em termos de formato, né? Algumas secretarias, por exemplo, municipais, divulgam como postagens no Instagram, essa é a forma que eles resolveram que eles iriam postar, ou em redes sociais. Algumas postam como notícias, né? A informação que sai eventualmente na notícia de uma cidade, ou até de uma secretaria estadual também, a informação que eles colocam em um boletim não é exatamente a mesma informação que eles colocam em outro, né? Digamos, em algum momento do passado, eles colocaram uma informação sobre o número de pessoas que foram testadas pelo teste rápido. No boletim seguinte, já não botam mais essa informação não aparece. Ou, às vezes, como o César comentou, os números mudam e ninguém explica por que os números mudaram, né? Então, a gente fica tentando rastrear, né? Mas a gente cansou de ficar fazendo muito rastreamento sobre isso, né? Por exemplo, para poder dizer por que tem certas cidades que às vezes aparecem com menos 1.200 casos em um dia, né? A cidade tinha lá um certo número, no dia seguinte esse número caiu abruptamente, sem explicação nenhuma, e no outro dia voltou ao normal. O que foi que aconteceu, ninguém sabe. Nunca saiu errata, nunca saiu explicações sobre isso, né? Então, como o César comentou, a falta de sistemas antiquados, sistemas lentos. Aqui na Bahia teve um problema sério, uma semana atrás, mais ou menos. O sistema saiu fora do ar, né? Isso gerou um acúmulo de casos e depois deu um pico, né? A gente vai ver um pouco disso também, né? Da consequência que eventualmente isso tem. Mas dá um pico e em um determinado dia ninguém consegue explicar exatamente de onde é que veio aquele pico, mas aquele pico, no final das contas, foi simplesmente acúmulo de digitação para poder gerar essas coisas. Então, o desafio é grande, né? Tomara que a gente consiga aprender um pouco sobre isso. E uma coisa muito importante é falar sobre transparência e sobre dados abertos, né? Em todos os níveis.
Então, aqui na Bahia, né, isso tem melhorado, né, recentemente o governo estadual e a Secretaria de Saúde, a CESAB, né, colocou, né, uma plataforma muito mais amigável, com possibilidades, inclusive, de download de dados, né, então mais fácil de conseguir obter informação. Ainda não é o ideal, a gente tem algumas considerações sobre isso, né, mas existe um organismo, né, internacional que chama Open Knowledge, que fica tentando, inclusive, fazendo um ranking dos estados sobre quão transparentes os estados são e quão abertos os dados estão, né. Nós precisamos, como democracia, evoluir sempre para a transparência. Então, voltando aqui ao nosso modelo de projeção, se o Rodrigo puder passar para o slide seguinte. Isso está disponível lá no portal, no abazinha projeções, né? Alguém aqui já fez um comentário que essa é a parte que dá, né, frio na barriga, né? O Valdson aí comentou. Mas assim, é importante entender por que existem esses modelos, o que eles mostram para a gente, e a gente vai discutir um pouco da dificuldade de se modelar algo como uma pandemia, né, do coronavírus, né, do Covid-19, aqui no Brasil ou qualquer outro lugar, né? Passa um pouquinho, Rodrigo. Então, assim, como é que se faz previsões de uma série temporal, né? Quem é da área de matemática, de estatística, de ciência de dados, né? A gente sempre fala muito sobre coisas chamadas séries temporais, são informações que desenrolam, que tem uma dinâmica temporal, né? Como é o caso, obviamente, de uma pandemia. Tipicamente, você vai encontrar dois tipos de modelos possíveis. Esses modelos podem ser modelos estatísticos, né? Ou aprendizado de máquina, né? No sentido que um programa, um algoritmo de computador, ele consegue induzir o modelo a partir dos próprios dados. Normalmente esse modelo é relativamente flexível, né, ou seja, ele não é específico para epidemias, né, ele normalmente é de uso bem geral para diversas possibilidades de dados, ou a gente pode utilizar o que a gente chama de modelos mecanicistas, no sentido de que, de alguma forma, o conhecimento sobre como funciona o fenômeno de interesse, nesse caso, uma epidemia, isso é trazido para dentro desse modelo, é construído um modelo muito específico para esse daí, e você tem agora alguns parâmetros que você precisa ajustar para poder, né, fazer com que esse modelo se adeque àqueles dados, ou àquela percepção, ou àquela epidemia, a partir do conhecimento que é feito, né, sobre isso. Pode passar? E aí eu trago, né, uma frase que é muito, né, muito utilizada, né, né, quando se fala sobre modelagem, né, e aí eu vou fazer algumas considerações sobre ela, do George Box, esse é um estatístico muito conhecido, muito reconhecido mundialmente, né, que ele diz assim, essencialmente todos os modelos estão errados, né, mas alguns são úteis. O que quer dizer isso, né, fundamentalmente? Quer dizer que modelos não servem para nada? Não, pelo contrário, nós precisamos reconhecer que os modelos, obviamente, eles têm simplificações. Ninguém espera que o mapa, né, de uma cidade traga todos os detalhes sobre essa cidade, né, com todas as informações, com toda a precisão possível. Ele vai excluir algumas informações e escolher outras informações. Mas nem por isso o mapa deixa, por exemplo, de ser algo útil. É a mesma coisa com modelagem epidemiológica, né? E, particularmente, né, quando você está modelando algo, enquanto ele ainda está alterando, ou seja, a dinâmica dele ainda não está estabilizada, ou você não conhece perfeitamente a dinâmica dele, a dificuldade aumenta muito, né? Então, obviamente, é mais fácil você modelar retrospectivamente, né, do que preditivamente, ou seja, modelar o futuro. É mais fácil modelar o passado, dizer o que aconteceu e tentar explicar o que aconteceu através de modelos, por exemplo, do que tentar dizer o que é que vai acontecer no futuro. Particularmente porque, inclusive, a dinâmica e as decisões das pessoas e dos governantes, né, e das instituições de saúde, elas vão afetar o futuro. Então, se, obviamente, uma cidade decreta, né, toque de recolher e diz que à noite as pessoas não podem sair, isso vai alterar a dinâmica da epidemia e isso, obviamente, não está sob controle do modelo. Passa um pouquinho, Rodrigo. E aí, assim, para aqueles que querem, né, ingressar um pouco nisso, né, eu deixo uma referência aí de um artigo de opinião que saiu no New England Journal of Medicine, né, que é uma das revistas conceituadas. É um artigo, né, relativamente curto, mas de opinião, né, de posicionamento, né, obviamente, do que de um artigo com uma contribuição, mas tenta botar um pouco de luz sobre por que existem modelos epidemiológicos, né, e para que eles servem, né. Primeiro, eles são, né, esses modelos tentam mostrar cenários possíveis, não quer dizer que aqueles cenários vão acontecer de fato daquela forma, porque vai depender das decisões que são tomadas hoje, eles afetam o futuro, mas ajuda a visualizar possibilidades. Para onde está indo, qual é a tendência, né? Eu quero que a tendência continue nessa direção, eu quero mudar essa tendência e levar ela para outra direção, né? E, além disso, o que tem sido colocado muitas vezes, Rodrigo, puder voltar, é sobre a questão disso ser conflitante, né? Por que os modelos diferentes apontam coisas diferentes? Porque eles se baseiam em pressupostos diferentes e são utilizados, né, para finalidades diferentes, né? Então, a princípio, eles não deveriam ser
né, diretamente comparáveis, né? É bom perguntar sempre para o modelo qual é o cenário que aquele modelo tenta apresentar, né? Então, aqui no nosso portal GeoCovid, vocês vão ver que a gente tem 2 cenários. Poderiam ter mais cenários? Poderiam ter. Tem grupos de pesquisa trabalhando com 1000 cenários simultâneos e mostrando 1000 possibilidades de futuro. Qual deles é o mais provável? Eles tentam ir pelo meio, normalmente, que é a tendência central. Pode passar, Rodrigo? E aí a gente vai começar agora a falar rapidamente, né, um pouco sobre modelagem epidemiológica, né, e por que, né, esse artigo, né, é um blog, né, falando um pouco sobre a questão de modelagem e tentando, né, obviamente, dar uma brincadeira aí, por que os modelos exponenciais, né, eles estão errados, né, todo mundo falou muito no começo, exponencial, cresce muito rápido, exponencial, mas não é exponencial ad infinito, né, ele é exponencial em uma certa fase, depois essas fases mudam, né, e pode ter etapas que eventualmente de platô, né, como a gente está identificando hoje, por exemplo, nas informações sobre óbitos no Brasil, encontrando um platô. Obviamente saímos de uma fase mais exponencial, mas encontramos um platô muito alto, mas é um platô. Passa um pouquinho. Então, o modelo que nós adotamos, né, e os modelos mais conhecidos de epidemiologia são chamados de modelos compartimentais, né, onde a gente pega a população e divide ela em compartimentos, né, segmentando essa população de acordo com o nível do estágio. Você tem uma parte da população que a gente chama de susceptível, por exemplo, essa população ainda não teve contato com o vírus do coronavírus, né, e com a doença do Covid, né, você tem uma parte da população que está infectada, uma parte da população que está recuperada, né, então você pode dividir a população através desses compartimentos e elas podem, né, obviamente um sujeito susceptível eventualmente pode ser infectado, transitar para infectado e a partir disso, por exemplo, passar para recuperado, né. Então, a partir do tamanho relativo de cada compartimento, obviamente, dado que existe um número finito de pessoas na população de uma cidade, estado ou país, é possível fazer, então, um modelo e documentar e modelar essas transições que acontecem entre esses compartimentos. Por favor. O que é que a gente observa de forma geral, né, e aí eu trago mais um site, esse site é bem educativo, ele tem vários simuladorzinhos, então aqueles que quiserem, né, conhecer um pouquinho mais, eu posso depois botar o link também aí no chat, né, ele vai explicar um pouquinho sobre a mecânica de uma infecção, né, então, no caso, por exemplo, né, imaginando que uma pessoa, em vermelhinho aí, que é uma pessoa infectada, tem contato com uma pessoa em cinza, que é uma pessoa susceptível, né, que ainda não foi infectada, isso pode acontecer uma infecção, e depois que acontecer essa infecção, essas 2 pessoas infectadas podem contaminar mais 2, essas 4 agora podem contaminar 8. A gente chama isso, né, de dobrar o número de casos, né, e o tempo de dobra é um indicador da velocidade, né, de uma certa epidemia. O que isso chama atenção nesse tipo de caso é que isso acontece os fenômenos que as pessoas colocam como fenômenos exponenciais, né, então, por exemplo, começando a partir de uma pessoa e ela, né, em 10 sequências desse tipo, né, ela, a partir de 1, a gente pode chegar a 1024, né, ou seja, somente em 10 passos a gente já consegue chegar em 1024, que é um número muito alto. A gente tenta monitorar, né, e obviamente isso não está no portal, porque isso tem um custo computacional para fazer isso, mas monitorar quando a gente precisa gerar algum boletim, alguma informação, né, extra, inclusive o próprio grupo, o tempo de dobra, ou seja, quanto tempo demora para dobrar o número de casos. Obviamente, quanto mais tempo demora para dobrar, né, mais lento está o processo epidemiológico. Aqui na Bahia, logo no começo, isso estava em 2 dias, ou seja, a cada 2 dias duplicava o número de casos, depois foi ficando mais lento a 4 dias, 8 dias, e hoje a gente está em aproximadamente 26 dias de dobra, né? Obviamente, a gente parece ter um conforto em dizer em 26 dias de dobra, e obviamente pode ter uma tendência de esse número aumentar, mas obviamente, quando a gente fala 26 dias de dobra, quando o número de pessoas infectadas é muito alto, são muitos casos também que são acumulados, né? Do ponto de vista de rastreamento da velocidade, isso é uma informação confortante, mas obviamente o número total, a gente está num patamar ainda muito alto, né? A gente espera que esse número caia. Por favor. Então, como é que funciona um modelo mais, talvez um dos modelos mais simples, né, de epidemiologia, né? Então, a gente divide a população em compartimentos, como eu comentei, uma parte da população é susceptível, uma parte é exposta, uma parte infectada e uma parte, por exemplo, é recuperada. A gente tem alguns fenômenos que acontecem para gerar transições. Então, por exemplo, o que acontece de uma pessoa susceptível para ser uma pessoa exposta, né? Ela se torna uma pessoa exposta a partir de uma transmissão, né? Então, ela teve contato com alguém infectado, esse alguém infectado, então, né, transmitiu o vírus para essa pessoa, ela passou para o estágio exposto, né? Por que a gente tem um exposto e um infectado? O exposto é porque a pessoa ainda foi exposta, mas está no período de incubação e ainda pode não estar infectando outras pessoas. Isso demora algum tempo, é uma das grandes perguntas científicas, inclusive para os modelos,
quanto tempo demora de transição de uma coisa para outra. Isso ainda é uma pergunta em aberto, existem algumas estimativas, né? E à medida que a população susceptível tem contato com a população infectada, você pode gerar mais infectados, né? Obviamente, depois de infectado, ele pode se recuperar, né, e passar para esse estágio recuperado, e ele não pode, a princípio, até hoje o que se indica é que ele não passaria novamente a ser novamente infectado. Se acontecer, e a ciência descobrir que, eventualmente, algumas pessoas não desenvolvem imunidade suficiente, né, e permanente, depois de algum tempo, um recuperado, por exemplo, poderia passar novamente a ser susceptível, né? E esse é um dos modelos mais simples, então, para poder dar conta de explicar um fenômeno, né, por exemplo, epidemiológico. O que nós fizemos no caso do nosso portal GeoCovid foi utilizar um modelo que César já comentou, que foi desenvolvido, né, em uma colaboração multidisciplinar e da pessoal da rede Covida. Esse modelo é chamado de modelo CIURD, né? Então ele tem também a população susceptível, a população exposta, tem dois tipos de populações infectadas, acho que a gente chama de assintomática. Obviamente, deixo de lado um pouco a discussão sobre o que é ser assintomático, ou pré-assintomático, ou sintomatologia muito leve, né? Mas é uma pessoa que tipicamente pode não perceber que ela está infectada, e ela pode transitar diretamente para ser uma pessoa recuperada. Isso ainda é uma grande pergunta científica em aberto. Qual é o tamanho dessa população, por que eventualmente ela não tem percepção desses sintomas, né, e o que acontece com essa população. Eu tenho outra população, que é uma população que está infectada e sintomática, que pode ou se recuperar, ou ir para ser hospitalizada num leito de enfermaria, ou ir para a UTI, ou inclusive passar pela hospitalização e depois ir para a UTI. E após essa transição, ela pode também passar a óbito também. Então a gente inclui, né, todos esses compartimentos para poder modelar a epidemiologia, porque julgamos que é importante, inclusive, ter uma ideia do tamanho da demanda e da pressão do sistema de saúde, né? Então, tendo aquelas duas caixinhas H e U, você pode fazer algumas projeções também sobre a demanda no sistema de saúde, que é algo que é apresentado no portal GeoCovid. Isso aqui pode assustar alguns, né? Isso aqui, como é que é modelado matematicamente as transições entre esses compartimentos? O que a gente tem são algumas equações diferenciais, né? Então, eu tenho uma informação ali, basicamente, de uma taxa de variação, ou seja, né, quantos susceptíveis, transitários susceptíveis para expostos, né? Então, como é que eu calculo isso? Eu calculo isso baseado no número de pessoas infectadas, né, o número de pessoas susceptíveis, ou seja, à medida que o número de pessoas susceptíveis também vai diminuindo, né, o número de infecções tende a cair, porque simplesmente não tem mais tantas pessoas, né, susceptíveis na população. Obviamente, no Brasil, esse número ainda é relativamente alto, né, então as estimativas no entorno, talvez, de mais de 90% da população ainda não teve exposição à Covid-19, né, e tem um parâmetrozinho importante, que é um parâmetro chamado beta, né, que alguns já devem ter falado, talvez, em R0, RT, que é o número efetivo da doença, de reprodução da doença, né. Beta é um dos parâmetros que ajuda a calcular o R, né, e o beta basicamente vai dizer para a gente, né, uma informação, vai tentar incorporar uma informação sobre a quantidade de contatos que a pessoa tem, né, já que é uma doença que envolve basicamente contato entre pessoas, né. A questão do aerosol ainda é uma questão também em discussão, né, se mesmo sem contato, mas simplesmente estando no mesmo ambiente, o quanto isso representa de risco, e a própria probabilidade de risco, né. Então, essa taxa, ela não é fixa, ela varia no tempo, porque, obviamente, se as pessoas se distanciam socialmente, eu diminuo a taxa de contato efetivo, o número de possibilidades de eventualmente aparecerem pessoas infectadas, assim como se, por exemplo, as pessoas usam álcool gel ou usam máscaras, ela diminui o risco desse contato, ou seja, o risco desse contato desenvolver, de fato, uma doença, né? Então, se você ataca tanto uma coisa, que é diminuir a quantidade de contatos, e também diminuir a probabilidade desse contato gerar uma infecção, você pode, por exemplo, fazer com que a doença desacelere e reduza o número de casos totais diários que vão sendo acumulados. Então, a gente tem uma série de parâmetros, né, desde o beta, o kappa, o gama A, gama S, etc., que precisam ser ajustados, né, e eu comentar um pouquinho com vocês de onde é que vem essas informações também. Sim, no nosso modelo, para além do modelo da rede Covida, a gente também utiliza uma informação, né, que aí, novamente, entra na justificativa que o Diego comentou, de por que é importante levar em conta a informação espacial, é porque as populações de cada cidade, elas não ficam paradas na sua cidade, né? Então, uma pessoa de Salvador pode ir para Feira de Santana, de Feira de Santana
pode ir para Senhor do Bonfim, né? Pode ir para Santa Bárbara, pode ir para Serrinha, pode ir para Conceição do Coité. Então, essas pessoas se deslocam, né? Então, que parte da população está sendo deslocada, né? Esse deslocamento pode acontecer tanto da população susceptível quanto da população infectada. Então, obviamente, se tem um município que nunca teve nenhum caso, né? Como é que ele pode, eventualmente, ganhar o seu primeiro caso? Somente se alguém do seu município se deslocar ou vier alguém de fora, né, e trouxer essa infecção, né? Então, a tendência de tentar trabalhar sempre nas políticas públicas de controle, né, no controle de fluxo de pessoas entre municípios, ajuda a tentar prevenir com que esse espalhamento, né, aconteça entre os municípios. E nosso modelo considera também essa informação, né, sobre a espacialização e deslocamento das populações, ou seja, não é que a gente fez um modelo, né, CEIURD daquele, um para cada cidade, mas também trabalhamos com a ideia de que as populações podem ser trocadas de uma cidade para outra, probabilisticamente falando, né, e também considerando, como a gente comentou um pouquinho, essa informação sobre assim, quantas pessoas saem de uma cidade para outra, né? Se, por exemplo, né, como aqui no caso da Bahia, se coloca que o transporte intermunicipal, né, vai ter que ser interrompido, então se tira os ônibus, fecha as rodoviárias, se diminui o fluxo. A gente tenta modelar um pouquinho sobre isso, né? Tem uma pergunta aqui, né, para poder, um pouco sobre como é que é estimado os cálculos de casos ativos e acumulados. O que a gente observa é que essa estimativa, ela vem de duas fontes, ela vem do próprio modelo. Então ela comenta, por exemplo, no caso do município de Gavião, né, a gente pode estimar para ele, porque o município de Gavião, a princípio, ele não está isolado dos outros municípios, né? Então, se uma pessoa infectada pode ir para a cidade de Gavião, ela pode, eventualmente, contaminar pessoas daquela cidade. Então, o nosso modelo tenta considerar as duas possibilidades. Note que é um exercício de cenário para poder, por exemplo, mostrar a necessidade, por exemplo, de impor barreiras sanitárias na entrada de uma cidade para evitar que isso aconteça, né? Mas dizer que uma cidade, porque nunca teve nenhum caso, ela nunca vai ter nenhum também, a gente tenta modelar que, na verdade, isso não é muito verdade, porque a gente não consegue necessariamente interromper o fluxo de pessoas, né? Embora a gente considere que existe diminuição de fluxo, mas, obviamente, carros particulares e outras situações, a gente não consegue, eventualmente, prevenir que isso consegue, a cidade ser isolada de fato, né, completamente, né? Então, o nosso modelo considera essas duas coisas. A gente tem uma descrição mais detalhada do portal nesse Informe Covid, a gente criou um sitezinho à parte que tem informações, inclusive todas as informações de todas as execuções que já fizemos do nosso modelo até hoje, né? Então, quem quiser pegar informações mais detalhadas para estudos, etc., pode buscar lá. Então, tem todas as execuções, todos os dados e todas as execuções que a gente fez para todos os municípios de forma mais detalhada lá. Alguns parâmetros do nosso modelo vêm da literatura, né? Ou seja, o que já foi identificado. Obviamente, existe ainda incerteza sobre o quantas informações são confiáveis, mas a gente obtém isso. Então, por exemplo, qual é o período de incubação, quanto tempo demora para uma pessoa hospitalizada eventualmente ser recuperada e coisas desse tipo. A gente tenta obter de forma indireta através da literatura, né? A gente também tem alguns parâmetros que são ajustados aos próprios dados, tanto dados de casos acumulados, quanto a informação sobre óbitos, né? Então, o modelo tenta ajustar essas duas informações para poder descobrir os parâmetros, como, por exemplo, o beta, né? Isso é feito para cada estado, para cada município, obviamente, para o Brasil também, e a informação sobre fluxo entre cidades para todo o Brasil é obtido desse censo do IBGE de 2016, onde o IBGE levantou informações sobre trânsito de pessoas e ligações rodoviárias e hidroviárias, né? Então, ele tentou mapear como a população se desloca através dessas ligações, e a gente incorpora essa informação. Obviamente, é uma informação antiga, né, de 2016, ela talvez explique muito mais do pré-pandemia do que do atual pandemia, mas a gente faz alguns ajustes em termos de cenários para poder fazer algumas situações sobre como poderia estar o fluxo hoje, né? A gente está tentando obter algumas outras fontes de informações mais confiáveis, também sobre rastreamento, né, de fluxo de pessoas através dos celulares, mas isso é alguma coisa que ainda é muito aberta, a gente tem dúvida da qualidade da informação. Quais são os dois cenários que nós temos, né? Nós temos um cenário que a gente chama de conssupressão, ou seja, né, mantendo as intervenções que existem hoje. As intervenções que a gente fala são principalmente intervenções que a gente chama não farmacológicas. Então, por exemplo, né, cortar fluxo de transporte intermunicipal, decretar fechamento do comércio, né, manter toque de recolher à noite, restrições ao deslocamento de pessoas ou para somente atividades essenciais. Tudo isso são medidas que, eventualmente, os governos tomam, né, e os municípios tomam, e a população toma por si só também,
né? Ou seja, alguém decide, eu vou ficar em casa, obviamente isso afeta a dinâmica também da epidemia, e a partir disso, o que a gente faz é, olha, dado o cenário de número de casos e número de óbitos que está acontecendo diariamente até agora, a gente estima que o beta deve ser de tanto, né? Então, a gente tenta manter o beta para poder dizer assim, olha, o beta é a situação atual, né? O máximo que a gente consegue chegar, na verdade, até um dia, ou seja, o dia de ontem, a gente consegue ter o beta mais ou menos no dia de ontem aproximado, e a gente tenta projetar se esse beta se mantiver até o futuro. O beta se manter no futuro, obviamente, a gente não tem controle sobre isso. Se a população resolve, né, automaticamente, mesmo sem nenhum tipo de flexibilização, mas ela resolve começar a sair visitar a família, nós não temos controle sobre isso, né? Se o governante, eventualmente, flexibiliza medidas ou bota mais restrições e medidas, nós não temos, né, como controlar isso. Mas, dado a situação atual, até hoje, o beta atual, a gente cria esse cenário com supressão. E também temos o cenário sem supressão, que é tentar retirar tudo, né? E se nós voltássemos, né, a como se fosse um cenário pré-pandemia, né? Então, a gente tenta aumentar a taxa de beta, né, para ficar em condição similar do início da pandemia, né, e tenta manter o fluxo também de acordo com o que em 2016 o IBGE falava. Então, esses dois cenários extremos, né, talvez não tão extremos, um cenário assim, um cenário de assim, a situação atual se mantendo, e o cenário é, vamos voltar à vida normal, né, o que aconteceria nesses dois cenários. É isso que a gente apresenta basicamente no portal. Pode passar, Rodrigo? Então, lá no portal, a gente tem tanto informações temporais, ou seja, é possível você fazer projeções para dias diferentes, 30 dias, 40, 50, até 200 dias. Essa informação, obviamente, quanto mais distante a gente está do tempo atual, da data atual, obviamente, mais incerta ela é, porque, obviamente, pode acontecer muita coisa, tem muita água para rolar, tem muita medida para ser tomada pela população e pelo poder público, né, mas a gente simula isso, tanto no caso com supressão, sem supressão. A gente apresenta informação sobre projeção de casos ativos, e aí eu vou fazer um comentáriozinho sobre isso, porque pessoas, às vezes, geram um pouco de embate sobre o que a gente projeta como caso ativo. A gente também gera a curva de casos acumulados, ou seja, simplesmente somando dia a dia, né? E a informação também do que poderia ser uma demanda para o sistema de saúde, em termos de leito de UTI e leito de enfermaria. Assim como também um ranking, né, que pode ser feito por cidade ou por estados, mostrando o número de casos acumulados. Por que eu quero chamar a atenção para casos ativos, né? O que eventualmente é chamado de caso ativo, por exemplo, olhando do ponto de vista do indivíduo, né, ele vai ser um caso ativo, por exemplo, até o momento onde o exame dele de COVID dê negativo para o RT-PCR, né, dizendo que ele não tem mais vírus nas vias aéreas dele, né, ou poderia ser adotado como caso ativo no momento onde a pessoa eventualmente deixa de ter sintomas, né, então como é que isso é reportado vai depender muito de cada um das secretarias do sistema de saúde. No nosso caso, para a gente considerar caso ativo, é o caso onde a gente considera que aquela pessoa ainda é capaz de infectar outras pessoas, né, então o caso ativo é um caso ativo para fins de infecção, né, não é para fins de sintomatologia ou coisa desse tipo, né. Então, o que a gente faz é somar o número de pessoas infectadas que estão sendo colocadas, também, obviamente, os hospitalizados e as pessoas que estão, eventualmente, na UTI, porque, obviamente, elas ainda podem passar, mas a gente bota uma janela relativamente curta de infecção, né, para poder considerar isso. Então, eventualmente, o que a gente mostra como informação de caso ativo pode não necessariamente bater também com que o mesmo conceito, a mesma definição que uma Secretaria de Saúde esteja adotando como critério de caso ativo. Pode passar. Rodrigo, se você puder fazer, né, um acesso aí, uma demonstração. Então, a gente for lá na aba, né, de projeções. E aí, nas projeções, nós temos aí, né, a informação, as duas curvas que eu comentei, aí o Rodrigo está mostrando o caso, né, do Brasil. Vamos tentar pegar a cidade de Salvador, Rodrigo, se você puder. Vocês podem digitar naquela caixinha ali em cima o número do município, qualquer município do país. Lembrando que a gente tem dois cenários, né? Então, o cenário por padrão, que é sempre mostrado, é o cenário sem supressão, né? Se por acaso não foi feita a escolha. Então, vamos começar com supressão. Então, se a gente observar, por exemplo, Salvador com supressão, Rodrigo, se você puder, assim, a gente tem aqui um caso que é importante vocês notarem também, uma funcionalidade da ferramenta, que é desligar uma dessas linhas, né? Porque a curva de casos acumulados, ela é muito grande numericamente, né? Então, ela achata a curva de casos ativos, daí a gente não consegue visualizar bem. Então, vamos desligar, né, a curva de casos acumulados. Então, é só clicar ali na legenda, ele desliga. A gente observa que Salvador está numa tendência de queda. O que a gente aponta para Salvador, né, nos próximos 30 dias, dado que na régua de tempo tem essa informação, é uma informação de queda. Por quê?
Porque se vocês observarem, né, quiserem também a curiosidade de olhar Salvador na informação sobre casos, né, já do passado, com as informações do Brasil Covid, vocês vão observar que Salvador parece que passou por um pico, né? Então, você bateu lá em cima e começou a cair, né? Então, a gente aponta para Salvador. Agora, sim, isso quer dizer que vai acontecer de fato isso? Olha, vai acontecer se mantiver o mesmo comportamento que nós tínhamos até agora. Se por acaso a flexibilização gerar muito mais contatos, as pessoas pararem de usar as medidas, né, de higiene sanitárias, obviamente essa curva não vai realmente corresponder à realidade, porque pode entrar, inclusive, no caso extremo, se você puder mudar o cenário, Rodrigo, para sem supressão, e aí desligar novamente os casos acumulados, poderia voltar a subir, né? Ou seja, pode dar um repique, né? Se você liberar tudo hoje, poderia acontecer isso. Então, nós temos dois cenários extremos, né? Um cenário onde a coisa começa a subir novamente, e um cenário que continua a descer. Continua a descer se mantiver as medidas, as restrições, as intervenções atuais. E o cenário vamos tirar todas as medidas e manter as pessoas como se fosse pré-pandemia, né? Isso, obviamente, vai gerar uma nova subida no número de casos, né? Isso, se vocês quiserem, depois, agora a gente vai fazer um exercício, se vocês quiserem observar como é o comportamento da Bahia, como é o comportamento, né, na sua cidade, em Feira de Santana, né? E, curiosamente, se vocês quiserem, né, navegar aqui pelo estado da Bahia, olhem em Ilhéus, olhem em Itabuna, né, e observem que eles estão diferentes de Salvador, né? Pegue outras regiões, né, outros grandes municípios, para poder observar um pouco sobre o que pode estar acontecendo nesses outros municípios também, né? Então, notem que esses cenários, eles não são cenários no sentido assim, é isso que vai acontecer, nós estamos dizendo assim, olha, isso pode acontecer se certas condições, né, forem mantidas ou retiradas, né? Qual vai ser exatamente o comportamento, por exemplo, da população e das pessoas? Por exemplo, na hora que se flexibiliza o comércio, depende muito do próprio comércio, depende da população, de como ela se comporta nesses lugares, né? Então, exatamente como a pessoa vai se comportar na hora que abre uma loja, né, isso depende muito dos indivíduos, né, de tomar esses cuidados, né? Quando se, obviamente, suspende, né, comércio e outras atividades, o que está se esperando, na verdade, é que as pessoas, né, diminuam seus contatos, porque não foi possível controlar, mantendo todo mundo circulando com certa normalidade. Então, Rodrigo, se você puder passar para a atividade, lá no slide. Então, assim, procurem a sua cidade, curiosamente, procure as cidades vizinhas, como eu comentei com vocês, é muito importante também olhar as cidades ao redor, outras cidades, se sua cidade está dentro de uma grande ligação rodoviária, uma grande rodovia, né, obviamente, você pode receber, aquela cidade pode receber pessoas de outras cidades também, então, por exemplo, no caso de Feira de Santana, nós estamos num grande entroncamento rodoviário, recebemos pessoas e trânsito de pessoas de diversos outros locais, né? Então, olha a projeção com isso aí, supressão da sua cidade, com 30 dias, né, com 60 dias, com 120 dias, desliguem a informação sobre casos acumulados para conseguir visualizar a curva de casos ativos, para identificar, né, por exemplo, quando é que acontece o pico, né? Então, para onde está projetado aquele pico, ou se o pico já passou, né? Isso é um negócio interessante de dizer, assim, ninguém consegue dizer exatamente que está no pico até passar o pico, né? Porque você não sabe se você estando num determinado momento, se você vai subir ou vai descer. Só depois que você passa, por exemplo, 2 semanas, aí você consegue dizer, olha, passou o pico foi lá atrás, né? Então, é possível, por exemplo, olhando Salvador, né, que eu comentei rapidamente, se você olhar o número de casos ativos de Salvador e olhar o passado de Salvador, aí você visualmente consegue ver o pico lá também. Então, procurem, dêem uma olhada e façam as perguntas, né, aqui no chat. Rodrigo depois vai entrar também na parte de relatórios, vai mostrar, inclusive, como comparar cidades ou locais diferentes, né, no mesmo gráfico, que é interessante notar, assim, será que a dinâmica da minha cidade é parecida com a da cidade tal? Será que eu posso botar uma sobre a outra? O Rodrigo vai mostrar um pouco para vocês e avançar também um pouquinho nisso. Então, agora, vamos somente olhar a parte de projeções para a sua cidade e as cidades vizinhas. E vou aproveitar também, né, daqui a pouco eu falo, vou dar uns 5 minutos, para poder dizer para vocês que sobre a parte, digamos assim, mais burocrática também aqui desse curso, que é, por exemplo, a parte de emissão de certificados. Então, fiquem à vontade, deem uma olhada, acessem o portal, o Rodrigo botou alguns links aí, eu vou colocar também os links sobre as referências que eu citei nos slides. Pessoal, então vamos trabalhar um pouquinho na atividade aí, nos 5 minutos, e aí a gente retoma para dar continuidade para a parte final do minicurso.
Para poder visualizar somente os casos ativos, se o Rodrigo puder voltar no portal aí, Rodrigo, vou mostrar para o pessoal. Na legenda do próprio gráfico, na hora que você passa o mouse, né, ou no celular, clicando ali também, na legenda que está embaixo do gráfico, onde está escrito ali projeção de casos ativos, projeção de casos acumulados, se você clicar na legenda, num determinado rótulo, ele liga e desliga a linha, né? Então, essa linha ali, como o Rodrigo fez, clicou, desligou a linha, e aí dá para poder, digamos assim, evitar esse achatamento, já que uma linha tem números muito maiores do que outra linha, né? É importante, assim, alguém comentou, eu não consegui ver o pico de feira, né? Rodrigo, você pode ir para a Feira de Santana aí? Aquilo que eu comentei, a gente não consegue ver o pico, né, até você passar do pico, né? Então, o nosso modelo identifica que Feira de Santana, bota com supressão. Ah, sim, vamos olhar sem supressão primeiro, Rodrigo, que aí tem um pico, né? Então, sem supressão, se a gente voltasse à vida normal, né, em Feira de Santana, se você puder desligar, Rodrigo, os casos acumulados. Aí, se a gente voltasse à vida normal, o pico de Feira de Santana começaria a aumentar o número de casos, né, atuais, e passaria num pico lá na frente. Então, esse pico duraria mais ou menos aí 50 dias, né, daqui a 50 dias. Se nós voltássemos a ter, né, ausência de intervenções, ausência de restrições, ausência de uso de máscaras e etc. Mas se a gente passar para a Feira de Santana, para o caso com supressão, o que a gente vai notar é queda. Ops, já mudou de novo. No início dessa semana, nosso modelo previa a queda, né? Então, os dados novos entraram, o modelo foi refeito. Mas para poder observar a queda, é importante que vocês também desloquem a régua de tempo para frente, né? Porque se a queda não acontecer, se o pico não acontecer dentro do período em particular, você precisa botar mais tempo para frente, né? E normalmente os picos estão acontecendo do Brasil, estão acontecendo aí no intervalo de muitos locais, intervalo de 40 a 60 dias, mais ou menos. Né? Agora, como eu comentei, né, já teve momentos no nosso modelo previa queda em Feira de Santana, porque os dados mostravam queda, mas Feira de Santana passou por um aumento de casos repentino, né, recente. Então, isso chamou a atenção do nosso modelo, e o modelo, né, se reajustou para dizer, olha, o que parecia uma queda não parece mais uma queda, e aí, novamente, dá um pico. Mariana está perguntando, né, medidas como suspensão de aulas, transporte municipal, né, que interfere, né. Quando a gente fala sem supressão, é voltar à vida, parecida à vida normal. Quando eu falo vida normal, principalmente, obviamente, vai entrar o fluxo de pessoas, exatamente como acontecia em 2016, né, na época do censo do IBGE. Então, as pessoas vão transitar naquele mesmo volume daquela época, né, e também que o beta vai ser inflado em 50%, ou seja, a gente vai aumentar a taxa de transmissão. Como é que a taxa de transmissão aumenta? A taxa de transmissão aumenta, por exemplo, se nós ampliarmos o número de contatos que as pessoas têm, ou seja, quantos contatos uma pessoa, né, em média, na população vai ter. Isso pode acontecer, por exemplo, porque eu permito as pessoas circularem de forma mais livre, ou elas tomam uma decisão de circular mais livre. Obviamente, nem tudo depende de governo nenhum, né? A decisão também envolve decisões individuais. E, obviamente, também se as pessoas aumentarem a sua probabilidade de voltar a ter infecção, por exemplo, se pararem de usar máscaras, pararem de fazer higiene de mãos e coisas desse tipo. Cenários intermediários, por exemplo, né? E se eu botar essa medida ou tirar essa medida, né? Se eu fizer isso, colocar isso, é muito difícil de modelar, porque a gente precisa de situações controle para poder fazer isso, né? Então, se eu só consigo determinar exatamente qual é o grau de intervenção que certas medidas têm na população, se eu puder, eventualmente, tiver um controle absoluto, eventualmente, sobre o deslocamento das pessoas. Tem um artigo que saiu recentemente na Science, se eu não me engano, né, que pesquisadores brasileiros, já que eles tinham dificuldade de rastrear pessoas, eles tentaram rastrear o genoma do vírus, né? Então, obviamente, né, eles conseguem olhar pela similaridade do genoma dos vírus, identificar
se a contaminação foi local ou se vieram de outros lugares, né? Então, eles conseguiram, por exemplo, identificar que medidas restritivas conseguiram diminuir a variabilidade genética do vírus, o que indica que a contaminação ficou muito mais local do que vinda de outros locais, como, por exemplo, de outros países, né? A Rainara está perguntando, Rodrigo, se você puder mostrar como é que coloca a supressão ou não, né, na caixinha lá. Então, os dois cenários de supressão ou não estão logo embaixo do nome da cidade, na caixinha de busca. Valdes está todo dia entrando, antes de entrar no Instagram, que bom. Temos preferência em relação ao Insta. Obviamente, gente, assim, o que a gente mostra aqui são cenários de possibilidade, né, para visualizar, né? A gente tem muito cuidado também de, eventualmente, as pessoas não usarem isso como uma forma de entrarem, né, em ansiedade sobre a própria epidemia, mas visualizarem, né? Será que as medidas que meu prefeito está tomando, né, estão adequadas? Será que a população da minha cidade está tendo um comportamento adequado? Está ajudando a prevenir ou está em expansão? O que a gente observa na Bahia, como um todo, é um fenômeno de interiorização. Salvador tem muito mais casos, obviamente, né, do que qualquer outra cidade da Bahia, né? Epidemia mais, no momento mais inicial, e outras cidades começaram bem depois de Salvador sua epidemia, então tem momentos temporais diferentes também, em relação a isso tudo, né? Assim, com a falta de transparência dos casos confirmados, eu digo para vocês que isso é um problema gigante, né? A qualidade dos dados é um problema, como a gente comentou, se por acaso o sistema gera acúmulo de digitação, né? E começa esse acúmulo de digitação, né? E as secretarias param de digitar os casos por 3 dias, vai dar a impressão falsa que houve queda, né? Mas se logo depois esses casos são todos lançados no sistema num único dia, vai dar a ideia de que tudo aquilo aconteceu num único dia, dá um pico logo em seguida, né? Então isso confunde, obviamente, o modelo. Mais do que isso, a gente tem que pensar também, mais do que a qualidade dos dados, é o padrão de testagem, né? Se em determinada semana foram feitas, né, testagens de, sei lá, né, 50 mil pessoas no estado, e na semana seguinte esse número caiu para 20 mil, obviamente, o que a informação vai capturar vai ser uma coisa completamente diferente, né? Se eu tenho menos testes, eu capturo menos casos. Se eu tenho mais testes, eu capturo mais casos. Então, o padrão de testagem também altera a dinâmica. Nós gostaríamos muito que o número de testes sendo realizados, por tipo de teste, por dia, por horário, etc., fosse todos disponibilizados. Ajudaria muito a aumentar a qualidade e entender melhor a dinâmica da epidemia e dos próprios dados. Mas se a gente não entende a dinâmica de testagem, a gente não consegue também entender o quão isso está relacionado com a dinâmica de casos e de casos percebidos. Lembrando que, obviamente, parte da população nunca vai ser testada, né? Talvez alguns já tenham passado, talvez alguns estejam infectados às outras e ainda assim não vão ser testados. Então, essa informação também de subnotificação sempre vai existir e é difícil a gente conseguir correr um pouco disso. Mas para fazer a estimativa de qual o tamanho da subnotificação, a gente tem uma dificuldade muito grande porque não é informada essa informação de quantas pessoas estão sendo testadas. A gente utiliza informações não só sobre os casos acumulados, mas também o padrão temporal de óbitos. Óbitos tendem a ser uma informação um pouco mais confiável sobre a epidemia do que os casos confirmados. As duas informações são utilizadas pelo nosso modelo. Bom, já está apertado um pouquinho no nosso tempo, vamos retomar aqui, tá? Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Já deixando para vocês aqui informação com relação à lista de presença, tá? Vou colocar aqui no chat, inclusive, o link, para que você possa preencher lá a lista de presença que vai ser utilizada para a emissão de certificados, tá? Nós estamos para a parte final do nosso mini-curso agora. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão de construção de relatórios e estudos comparativos, tá? Bom, a gente sabe que para tomar decisões a gente não pode se basear em informações únicas, a gente tem que fazer análise e considerar o maior número de informação possível e tudo aquilo que está disponível, tá? Então, compreender a situação da epidemia depende de vários fatores, né? Eu sou um dos críticos em relação a essa coisa. Nós temos leito de UTI disponível, então a gente não precisa se preocupar com mais nada, vamos flexibilizar o que flexibilizar, mas não necessariamente a solução para o nosso problema de pandemia é ter UTI disponível, né? A gente tem diversos outros fatores que devem ser considerados em relação a isso, porque a gente está se preocupando não em última instância ter que ter um respirador para alguém, mas evitar que o problema aumente ou que a gente tenha uma prolongação disso ao longo do tempo, né? Então, essa fundamentação permite tomar melhores decisões, né? Então, analisar essas informações, analisar de forma comparativa, é o que a gente pode fazer para ter a maior confiança possível naquelas decisões que a gente vai tomar.
Então, esses estudos comparativos, eles permitem a gente ter uma visão um pouco mais analítica e uma visão comparativa, porque a gente consegue perceber quais são as diferenças ou quais são as similaridades dos cenários, por exemplo, da pandemia em diferentes regiões, em diferentes cidades, e uma coisa pode ajudar a tomar a decisão para outra, né? Vendo aquilo que aconteceu no passado em determinado lugar, entendendo qual é a situação atual da sua cidade, da sua região, e analisando quais são os cenários possíveis para o futuro, e isso tudo vai ser insumo que vai embasar a sua decisão do que fazer naquele momento, por exemplo, em termos de políticas públicas. Tá? E aí tem uma ferramenta na plataforma, que é a ferramenta de relatórios, que basicamente ela integra boa parte das ferramentas que estão disponíveis, dessas que já foram demonstradas aqui. Tá? Eu vou fazer uma demonstração breve para vocês aqui. Vamos voltar aqui para a plataforma. Aqui na aba de relatórios, você tem inicialmente aqui uma listagem com o boletim que foi desenvolvido para a Feira de Santana. Existe a possibilidade também do portal disponibilizar novos boletins no futuro. Mas, basicamente, a função de relatórios, você pode escolher que tipo de dado você quer analisar, sejam casos ou projeções. Eu vou escolher aqui casos, tá? Ou vou escolher projeções, tá? Já que a gente estava falando agora de projeções. Eu vou escolher um elemento que é o elemento para o qual eu quero analisar projeções. Podem ser a projeção dos casos acumulados, projeção dos casos ativos, demanda por leito, seja de UTI ou de enfermaria. Essas informações, elas estão disponíveis na nossa aba de projeções, mas aqui vai permitir que a gente faça outro tipo de análise. Então, vamos analisar casos ativos, que é uma das informações mais interessantes, mais polêmicas, talvez. E aí você pode fazer, a partir de agora, a inclusão de que território você quer analisar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a informação da cidade de Salvador. Então, eu posso simplesmente digitar aqui, Salvador, escolher Salvador. Tá? Automaticamente já está sendo gerado aqui embaixo o gráfico para a cidade de Salvador, para os dois cenários de projeção, né? Então, eu tenho aqui o cenário sem supressão de fluxo, que é essa linha azul, cheia, e eu tenho o cenário com supressão de fluxo, né? Que é a linha tracejada. E eu posso adicionar outras cidades aqui. Então, vamos colocar aqui Feira de Santana. Vou adicionar a Feira de Santana. Então, agora, a partir de agora, nós temos as curvas para as duas cidades e para os dois cenários. Vou adicionar um pouco mais. Vamos colocar aqui Itabuna. Como está ali pertinho também, vamos colocar Ilhéus. Então, eu posso ir adicionando aqui as cidades que eu tenho interesse de analisar comparativamente. Tá? Eu vou fazer uma visualização em tela cheia aqui desse gráfico, para a gente poder analisar. Então, se você quer, por exemplo, fazer um comparativo com supressão de fluxo, eu posso basicamente desativar aqui as curvas sem supressão de fluxo, vão ficar aquelas apenas com supressão de fluxo. Tá? Então, a gente consegue ver um comportamento, por exemplo, em Salvador, um comportamento bastante diferente das outras, né? Teoricamente, o número de casos ativos em Salvador as nossas projeções indicam que a gente está num processo de decrescimento, enquanto para as outras cidades a gente ainda tem uma perspectiva de aumento do número de casos ativos, atingindo o pico no futuro próximo, digamos, entre 45 e 50 dias, para depois a gente ter uma queda no número de casos ativos. Tá? Eu posso desmarcar aqui a cidade de Salvador, e isso vai permitir ampliar aqui a análise em relação às outras cidades, de Itabuna, de Ilhéus e de Feira de Santana. Tá? Eu vou sair aqui do full screen. A gente estava analisando casos ativos, mas eu posso passar diretamente aqui para a demanda de leitos de UTI. Automaticamente, nosso gráfico vai ser atualizado aqui. Né? Eu vou aumentar aqui para a gente ter uma visão melhor. Ele foi atualizado com todas as cidades e os dois cenários. Vamos analisar agora sem supressão de fluxo. Vou tirar aqui os gráficos com supressão de fluxo para a gente conseguir enxergar melhor. Então, essa é a perspectiva da evolução da demanda de leitos de UTI para essas 4 cidades no futuro próximo. Então, a partir daí, a gente consegue ver, por exemplo, que a informação aqui de Ilhéus e de Itabuna, ela está bem parecida. São 2 regiões muito próximas, 2 regiões interligadas, que têm um fluxo alto entre as cidades, tem uma interligação também de troca de serviços do sistema de saúde, tem populações parecidas, apesar de suas especificidades, mas que, ao que parece, os modelos de projeção estão indicando que o comportamento em termos da pressão sobre o sistema de saúde vai ser parecido em termos do quantitativo, né? E em termos também do momento em que essa pressão, digamos assim, o aumento ou decrescimento da necessidade de leitos vai acontecer, né? Então, a gente percebe que para essas 2 cidades a gente tem aqui uma demanda no pico por volta de 150, mas que para Salvador a gente está lá em cima em termos de
400, por exemplo, tá? E aí a ferramenta de relatórios, assim como outras ferramentas, ela também traz uma visualização dessas informações em escala semilog, que permite a gente ter uma visão um pouquinho melhor quando a gente tem esses problemas de variação muito grande nas escalas, que às vezes dificultam fazer aquele comparativo, por exemplo, naquele caso, como nós tivemos que desativar os casos acumulados para poder enxergar como é que estava o comportamento dos casos ativos. E quando você faz esse tipo de visualização em escala log, isso vai te trazer uma informação em que o crescimento aqui é muito grande na escala do quantitativo, mas que te permite ter uma ideia, pelo menos, do comportamento, né? Do comportamento daquelas coisas para poder fazer uma comparação. Tá? Então, essa é uma ferramenta que ajuda bastante. Você pode fazer relatórios desse tipo, tanto para casos quanto para projeções. Então, eu posso trocar aqui para casos, vou escolher aqui o número de óbitos acumulados, e aí, rapidamente, eu já tenho a informação de como vai ser essa curva. Se a gente observar aqui nesse caso, a gente tem aqui, como o número de óbitos esperados para Salvador é muito maior do que para as outras 3 cidades que a gente estava analisando, fica difícil visualizar. A gente não sabe o comportamento, mas já no nosso gráfico em escala logarítmica, a gente percebe que, apesar da dimensão, da escala desse número de óbitos, essas diferentes cidades ser muito grande, o comportamento da evolução, né, desse processo de acúmulo de óbitos não é tão diferente assim. Tá? Então, é basicamente isso que essa ferramenta permite fazer. A gente tem uma atividade associada a essa ferramenta agora, que eu gostaria que vocês fizessem, né? Vou passar aqui direto para a atividade. São 2 atividades. A primeira está relacionada a uma análise considerando a sua cidade, tá? E a segunda atividade, essa é a atividade de relatório 1, e a segunda atividade está relacionada a um comparativo relacionado à sua região, tá? Eu vou colocar aqui também os links, a gente vai ter aí 2 minutinhos para vocês tentarem fazer essa atividade, e aí a gente encerra com a parte de perguntas, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode continuar discutindo aqui. Lembre-se também de preencher a lista de presença, tá, pessoal? E aí, se alguém fizer essa análise aí com o relatório da sua região ou da sua cidade e encontrar alguma coisa interessante que queira discutir, a gente está aqui à disposição também. Foi bem rápido, nós estamos chegando no nosso limite de tempo aqui, mas vocês... vou deixar essa atividade 2 aqui na tela, mas a outra atividade você pode acessar direto com o link que eu coloquei no chat aí, tá? Atividade 1 e atividade 2 de relatórios. Então, vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem fazer o uso dessa ferramenta de comparação e relatórios aí para a sua cidade ou para a sua região. Brinquem um pouco com isso aí e a gente retoma com questões, dúvidas e o encerramento do nosso curso, tá?
Bom, pessoal, considerando o nosso horário, nós vamos já abrir aqui para perguntas. Aqueles que estão fazendo as atividades aí podem continuar fazendo, se tiverem dúvidas, ou quiserem fazer alguma pergunta, quiserem discutir alguma coisa do que vocês descobriram aí nos seus relatórios, alguma outra pergunta sobre o que foi apresentado aqui no dia de hoje, nós estamos à disposição já, tá? Ah, que bom, Mariana, que bom saber, né? A gente tem notado, na verdade, algumas curiosidades. O nosso portal tem sido, como o Diego comentou logo no início, tem sido utilizado largamente por muitas pessoas de muitas cidades. A gente tem, digamos assim, algumas estatísticas, inclusive, por cidades, né? Desde aqui da Bahia, né, Nordeste, mas também a gente nota um acesso muito grande de pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, né? A gente nota também que, em termos de autoridades públicas, né, a gente já tem diversas referências do Ministério Público utilizar nossas informações também, até para tomar decisões, né, para poder relatar alguma coisa, principalmente naquelas prefeituras, né, que parecem fornecer, eventualmente, justificativas sem muito embasamento de por que estão tomando certas atitudes, né. É importante que a população em geral consiga, né, se colocar. A gente está, né, monitorando um pouco Feira de Santana, né, só para poder atualizar vocês rapidamente sobre Feira de Santana. A gente tem observado um comportamento, logo depois que a gente divulgou o nosso boletim, que foi logo no começo do mês passado, que Feira de Santana teve o seu pico, digamos assim, de casos, depois teve uma queda e estamos num momento mais ou menos de platô, né? Como eu comentei com vocês, inclusive fui pego aqui de surpresa, porque o modelo acabou de ser atualizado, né, e identificou uma informação diferente. Feira de Santana estava com uma indicação, né, no modelo com supressão de queda, e esse modelo já reajustou, né, esse caso de Feira de Santana, porque aquilo que parecia uma queda teve um pequeno repique, né? Então, se a gente observar, né, nos últimos dias, Feira de Santana teve lá um pico, a gente não sabe exatamente por quê, de onde é que veio, né, esse pico, mas uma indicação de pico, e novamente uma indicação de queda. O Rodrigo está mostrando um pouco aí, né, e isso, obviamente, confunde um pouco o nosso modelo. Se a gente observar outra informação que é utilizada pelo modelo, que é a informação de óbitos, a gente nota um relativo platô também de Feira de Santana, com pequena queda, né, mas logo em seguida um pequeno aumento no número também de óbitos, né? Então, é uma informação meio ruidosa, né, para poder conseguir tirar uma informação mais fidedigna, inclusive porque a gente sabe que todo óbito, na verdade, começou de uma infecção que provavelmente começou a coisa, por exemplo, de 15 dias atrás. Então, existe um atraso nesse sentido, né? Então, é uma informação que a gente está monitorando. Então, Feira de Santana provavelmente está num limiar, né, relativamente, né, ao redor entre conseguir reduzir os casos e aumentar novamente. Então, não há uma descendência de casos ainda de forma consistente, né, para poder garantir. Então, a gente pretende provavelmente lançar em breve alguma informação sobre isso, inclusive porque a gente sabe que, como houve flexibilização do comércio aqui em Feira, a gente quer tentar detectar, né, porque isso demora um pouco, detectar se isso gerou ou não gerou, né, um repique também aqui na cidade, né? Então, a gente não consegue dizer, obviamente, de forma imediata, não é porque o comércio abriu hoje, as pessoas voltaram a circular normalmente hoje, que amanhã as coisas já estão mudando, né? O cenário tem um tempo, né, tem um atraso para poder justificar um pouco sobre isso também. A gente precisa aguardar até para poder ter alguma coisa um pouco mais conclusiva, né, para saber o que vai ser a nossa tendência a partir de agora. Que bom, Hugo, saber, né, que vocês conheceram, então, essa iniciativa, né? A gente tem notado que, pelo menos, né, para ajudar também no controle da epidemia, esse portal tem sua função, né? Então, a gente sabe também que, eventualmente, quando o Ministério Público e as autoridades têm acesso a isso, né, então, por exemplo, em Senhor do Bonfim, a gente sabe que o prefeito de lá está usando, né, então ajuda a tomar decisões. Então, o próprio portal interfere na dinâmica da epidemia. Que bom, hein, Nara? Abraço, Solange. Então, Diego, Rodrigo, César, se puderem abrir os microfones. Prontinho. Então, vamos lá. Eu queria aproveitar esse momento agora do encerramento aqui para parabenizar, né, toda a equipe que se esforçou bastante. Diego, que tem trabalhado nisso há bastante tempo aí, perdeu boas noites de sono nesse processo, né, Diego? Eu estava me lembrando aqui do momento em que o portal ia ser expandido da Bahia para
o Brasil, e a gente tinha preocupações em termos de escalabilidade em relação ao tempo de resposta e a quantidade de usuários, e tivemos que fazer uma remodelagem rápida do banco de dados, fazer otimização para poder ter consultas mais rápidas, e foi meio que em 24 horas tudo mudou e conseguimos, né, ter o Portal do Brasil com uma situação mais confortável, digamos assim, em termos de tempo de resposta e robustez para suportar a quantidade de acessos que nós tínhamos aquela expectativa, né? Isso tudo foi expandido, as coisas foram evoluindo ao longo do tempo, né? Tivemos todas as evoluções em termos de confiança e de precisão nessa coleta e atualização dos dados aí, de forma dinâmica e interativa, digamos assim, com o apoio de César, pessoal da Soft. Então, eu gostaria de deixar aqui, mesmo como tendo participado desse processo e tendo visto como as coisas funcionaram, externar os meus parabéns também à equipe que participou diretamente na parte técnica e desenvolvimento da plataforma, tá? Foi uma trabalheira danada, né, professor? Principalmente quando a gente migrou da Bahia para o Brasil, informando que todo mundo trabalha, né? Todas aquelas instituições envolvidas, todo mundo trabalha diretamente, atuando em diversas frentes, seja no banco de dados, seja no próprio portal, seja em arranjos institucionais, seja em questão de publicidade. Enfim, é um grupo que está todo mundo trabalhando a todo tempo. Então, é um projeto, um portal que é muito bom de se trabalhar. Agradeço a oportunidade de fazer parte disso e agradeço a presença de todos vocês aí que nos acompanharam nessa demonstração. Eita, tem um me cobrando um curso de QGIS ali, ó. Então, aproveitar aqui as palavras do Diego, dizer que, bom, a gente é parceiro de longa data e estamos às ordens da UF, da Universidade da Bahia, seja para auxiliar em automatizações ou machine learning, no que vocês precisarem. É sempre um prazer muito grande trabalhar com vocês, porque são uma equipe muito boa de trabalho e com uma capacidade de pensar problemas e soluções bastante elevadas, o que é sempre enriquecedor. Tem muita coisa na plataforma que ainda pode ser automatizada e lembrar que a cada automatização que nós concluímos, nos sobra um pouquinho de tempo para fazer outras coisas. Então ainda falta um pouquinho de automatização e a gente vai chegar lá com um tempo. E é isso, assim, obrigado por todos que assistiram, obrigado à equipe por esse desenvolvimento doído e colaborativo, e dizer que o portal é reflexo do funcionamento que a ciência precisa ter. Não dá para se fazer coisas grandes quando se faz sozinho. Então, o único jeito de contribuir de maneira maciça é se associando em grupos, cada qual com sua competência, emprestando um pouco da experiência que tem, para construir plataformas mais robustas como essa. Então, obrigado à equipe, obrigado a todos vocês que assistiram. Obrigado, gente. Tenham um bom dia. Aproveitem toda a jornada. A programação está sendo excelente, o impacto na sociedade também. Tem sido um deslumbre para nós aqui da UF descobrirmos, né, o interesse da população por tudo isso, né? Talvez uma lição que seja grande é que precisamos fazer isso mais vezes e provavelmente mais vezes de forma virtual, que talvez consigamos alcançar mais pessoas. Então, obrigado a todos. Aproveitem toda a jornada, toda a programação. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Diego. Obrigado, César. Valeu, pessoal. Bom dia a todos e boa jornada. Falou, abraço a todos. Bons estudos.